Os Sumérios e a deusa Inanna. Professor José da Costa, canal História em um Instante. Hoje nós vamos falar sobre os Sumérios e a deusa Inanna. Os Sumérios foram um povo que viveram ali na Mesopotâmia, onde hoje é basicamente o Iraque, ali do Oriente Médio, região entre a Europa, Ásia e África. Mesopotâmia, terra entre rios, uma faixa de terra enorme, banhada por dois rios, daí Mesopotâmia, rios Tigre e rio Eufrates. Parte norte tinha os assírios, a parte sul da Mesopotâmia havia os Sumérios. Os Sumérios eram um povo altamente religioso, diferente do Egito, que tinha um faraó para todo o seu império, o seu reino, o seu império. Os Sumérios não, eles tinham cidade e estado, independente entre si. Então cada cidade-estado possuía lá o seu rei e suas leis próprias, seus deuses próprios, o deus protetor da cidade. Os Sumérios eram muito religiosos, aliás, a preocupação religiosa sempre dominou os povos. E os Sumérios não é exceção. Eles tinham uma preocupação religiosa muito grande, tinha milhares de deuses sumérios, e cada cidade, conquanto tivesse também outros deuses, tinha um deus local, uma espécie de deus protetor. Nós herdamos isso também, os gregos também herdaram isso, padroeiro de tal cidade, numa linguagem de hoje. Então eis aí os Sumérios, era um povo altamente comercial, tinha lá seus templos, que era a morada dos deuses, e tinha seus palácios, lá o poder político. No templo havia o sacerdote, que presidia, evidentemente, o culto, recebia as oferendas, que morava anexo ao templo e que presidia também as festividades religiosas, principalmente após março, após o mês da colheita, havia festividades religiosas e os sacerdotes presidiam. Para ser sacerdote, tinha que ser, não podia ser alguém com defeito físico, geralmente alguém de uma linhagem sacerdotal, de boa família, né? Digamos assim. Estudava-se bastante no templo e, obviamente, precisava ler. E eis aí o sacerdote. Ele, evidentemente, também administrava a questão econômica do templo. Diferente de hoje, das igrejas em que os fiéis vão para o templo, entre os Sumérios havia as solenidades religiosas, mas fora do templo, no pátio, chamado pátio exterior, o pátio externo. A deusa Inanna é uma das deusas mais conhecidas na Suméria. Inanna, lá por 4000 a.C., mais ou menos, os Sumérios já estavam por ali. Fizeram a escrita, né? Escrita cuneiforme. Alguns dizem que eles inventaram a escrita, e outros dizem que a escrita foi ocorrendo, surgindo simultaneamente em várias regiões. É o que parece, de fato, foi isto mesmo que aconteceu. Em todo caso, a Inanna era uma deusa bastante conhecida, relacionada ao sexo, à fertilidade e também à guerra. Inanna, ela teria casado com Dumuzi, governava não no submundo, mas na parte da superfície. E certa vez a deusa Inanna, ela tentou e conseguiu entrar no submundo, nas regiões inferiores. Os Sumérios secretavam também regiões inferiores. Numa linguagem de hoje, o inferno. Uma linguagem para hoje. Então estas regiões inferiores, o submundo, região sombria, inclusive os Sumérios acreditavam que determinados deuses das regiões inferiores vinham, vez ou outra, para a superfície, para atormentar os habitantes ali da cidade. Daí a necessidade de proteção de um deus local ali da cidade. E a Inanna, que casou-se com Dumuzi, foi para as regiões inferiores, para onde reinava sua irmã Ereshkigal, sua irmã. Ela consegue entrar na região inferior, no submundo, nos infernos, na linguagem de hoje, e passa por 7 portões, encontra os juízes do inferno, demônios e a sua irmã Ereshkigal, que lança um olhar fulminante para ela. Na verdade, paralisante, não fulminante, mas paralisante. E ela fica paralisada. E os juízes do inferno, total de 7 juízes, dizem: quem
penetra no inferno ou no submundo e sai incólume, sã e salvo. Irá sair, mas tem que haver uma troca. Então, os demônios trazem Inanna de volta para a superfície, porém, alguém tem que voltar para lá, no lugar dela. E quando ela volta, ela encontra o Dumuzi, feliz da vida e reinando em seu lugar. Não estava nem aí para ela. Aí ela disse, é este, leve-o. Então, o Dumuzi, ele é levado. Tenta fugir, mas não consegue. É capturado e vai para o submundo. Porém, ele chora bastante, suplica a irmã de Inanna, Ereshkigal, e ela se comove com o Dumuzi, de modo que ele passa uma parte no submundo e outra parte nas regiões mais da superfície, digamos assim. Eis aí o mito da deusa Inanna, expressando também a ideia dos sumérios de medo pelos demônios, pelos deuses que vez ou outra assombravam ali a sua cidade. Preciso que você dê o like no vídeo, se inscreva, compartilhe, porque o objetivo deste canal é compartilhar o conhecimento, ajudar você e ajudar a outros. Então ajude você assistindo o vídeo, obviamente você assistiu, ajudou. Assista de novo, se tiver dúvida, passe para frente este vídeo, ajude a outros e ajude o canal também, se inscrevendo, dando like e evidentemente indicando o vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.